Então, gente, para quem é novo aqui, para quem não me conhece, o meu nome é Daniela e eu ensino mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. E o tema da nossa aula de hoje é como atrair e fidelizar clientes para vender os bolos. Quem não quer, né, gente? Todo mundo aí quer vender um monte de bolo, mas a gente precisa aí de algumas técnicas, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre vendas. Por que é importante isso? Você conhecer sobre vendas, sobre as técnicas, porque tudo muda, né? E evolui o tempo inteiro e a gente tem que evoluir junto, né? Então a gente vai buscar o conhecimento para que a gente consiga aí aplicar as técnicas para a gente conseguir fazer e vender os bolos corretamente, né? Então viver aí de bolos estruturados, decorados, não é assim tão simples quanto parece muitas vezes, né? Então, por quê? Porque exige, né, conhecimento, foco e disciplina. Lembra daquelas 3 palavrinhas? Que a gente precisa ter o conhecimento, ter o foco e ter a disciplina. Porque sem isso, né, fica muito difícil. Então, o foco é você sempre traçar uma meta para você, traçar aquilo que você deseja alcançar sempre e buscar o conhecimento para isso e aplicar. E para aplicar o conhecimento, a gente precisa de disciplina, né? Por quê? Porque a gente precisa aplicar ali todos os dias, precisa fazer o passo a passo todos os dias para que a coisa aconteça. Porque senão, nada vai acontecer, né? A gente precisa aí de tudo isso, certo? E eu quero saber aí, gente, quem está disposta a buscar esse conhecimento, hein? E fazer o que precisa ser feito. O pessoal está entrando aqui no Facebook, a Legal! Lickberto, lá da nossa cidade, a Balneário Camboriú. Olha, que legal! Boa tarde. Seja bem-vinda! A Miriam também está aqui, dando boa tarde. Boa tarde, Miriam. Cristina Araújo, dando boa tarde. Legal. Bom demais. Legal, gente. Antônio também está dando boa tarde. Boa tarde. São José do Rio Pardo, São Paulo. Legal, gente. A Gleice, boa tarde. Primeira vez que ela está aqui. Ah, que legal. Aproveita. A Ana Karina Leite, boa tarde, também está falando aqui. Legal. Sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, gente. E tem muita gente aí que tem medo muitas vezes de começar, né? Será que eu vou conseguir atrair os clientes? Será que eu vou fidelizar os meus clientes? Será que meus clientes vão gostar aí do meu produto, né? É normal, né, gente? A gente ter esse tipo de medo aí, principalmente quando a gente está começando. Mas para tudo tem técnica, tem método, tem passo a passo para a gente executar, né? Para que a gente consiga, para as coisas fluírem. Então a gente vai aprendendo dia após dia e vai aí praticando e colocando em prática, né? Para as coisas aí mudarem. Então, existem alguns. Hoje a gente vai falar aqui de alguns passos, né? Para vocês aí aplicarem já, quem já trabalha na confeitaria com bolos e quem não trabalha, que está começando, vai poder aí já começar certo, né? A Sara Nogueira está falando que essas aulas estão sendo muito boas para mim. Muito obrigado. Ai, que legal! O nosso maior objetivo aqui é ajudar vocês mesmo. A Cleidina está dizendo boa tarde, minha linda. E a Miriam está falando assim, já estou até me sentindo uma confeiteira. Olha! Para dar o meu primeiro passo, ela falou. Muito bem, é isso aí, gente. Se a gente não der um primeiro passo, se a gente não buscar mesmo esse conhecimento, né? Se a gente não ir com medo mesmo, né? A gente vai ficar estacionado, né? A gente não evolui sem movimento. Então a gente tem que estar sempre se movimentando para as coisas mudarem ao nosso redor, né? Se a gente faz um movimento diferente, com certeza vai vir coisas boas, vai vir coisas diferentes para você, né? É isso aí mesmo. A Cristina Araújo falou, estou amando participar, estou começando agora o meu negócio de bolos da Cris. Bolos da Cris. Legal. Então essa é uma oportunidade para mim. E isso já vai começar certo, hein? Porque, né, quando a gente começa errado, as coisas começam a dar errado. Então já começa certo, que vai continuar certo. É isso aí, gente. Então, a gente vai falar aqui, o que é? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre atrair e fidelizar. O que é atrair? Atrair clientes é quando os clientes chegam aí, né? A gente atrai aí com algumas estratégias, mas é quando o cliente chega. E fidelizar é quando o cliente volta, né? Então, é quando o cliente chega e atrair, e quando fidelizar é quando o cliente volta. Então, o que a gente quer mais, para falar bem a verdade, né? A gente quer fidelizar, né? Eu acho que a maioria de nós quer fidelizar o cliente, né? Quer que o cliente sempre volte e te indique, porque esses são
os clientes para quais a gente mais vai vender. Então, a gente vende mais para cliente que a gente fideliza do que para cliente que a gente atrai, né? Então, primeiro a gente atrai, depois a gente tem que fidelizar esse cliente. Por que isso, né? Porque esse cliente que a gente fidelizou vai te indicar. E sempre quando ele tiver algum evento, sempre quando ele tiver um presente, sempre quando ele tiver alguma coisa aí na família, né? Ele vai lembrar de você, né? E como que a gente fideliza, né, esse cliente? Então, a gente vai falar aqui algumas coisas, como você atrai e como você fideliza os clientes, né? Então, o passo 1, que é para a gente poder atrair e fidelizar cliente, é você ter um produto diferenciado, né? É você ter um produto diferenciado, um produto que vai chamar a atenção dos clientes. Porque o que acontece, né? Você precisa ter um diferencial. O que acontece? Todo mundo acaba fazendo aquele mais do mesmo, né? E principalmente quem está começando. Acaba começando copiando outras coisas, né? Não que a gente não possa copiar, mas quando a gente busca ter um diferencial, a gente vai atrair mais clientes, né? Atrair os clientes certos para você. Então, as pessoas hoje em dia estão buscando coisas mais atuais, coisas mais diferentes, né? Então, quando você começa a fazer tudo tudo que a tua concorrência está fazendo, né? A gente falou de concorrência aqui, não é para pensar em concorrência, mas fazer o que todo mundo está fazendo, né? Fazer o mesmo bolo lá que a padaria da esquina está fazendo, fazer o mesmo bolo que a minha vizinha está fazendo, né? Então, aqui tá cheio de gente fazendo bolo, tá cheio, minhas vizinhas todas fazem bolo, né? Eu tenho um monte de gente aqui ao redor, padaria, tá todo mundo fazendo bolo. Tá, não tem problema, né? Tem lugar para todo mundo, mas qual é o seu diferencial? Qual é o produto que você está vendendo? Você está vendendo um produto aí que chama a atenção, que quando o cliente bate o olho, né, nas suas redes sociais, nas fotos que você faz, chama a atenção, né? Porque a primeira coisa que acontece quando a gente vai entrar depois nisso, quando o cliente bate o olho, ele é atraído primeiro por isso, né? Pelo olhar. Ele é atraído primeiro por aquilo que ele vê. Depois ele é fidelizado ali de outras formas, né? Então, ele é atraído pelo que ele vê. Então, qual é o tipo de produto que ele está vendo, né? O tipo de produto que você está mostrando para o seu cliente? É o que todo mundo está fazendo? Qual é o sabor de bolo? A gente falou muito isso também semana passada. Qual é o seu diferencial em sabor, né? Você está sabendo fazer as técnicas para deixar o seu bolo de forma artesanal, né? Para deixar o seu bolo aí com um valor agregado bom, um sabor diferente que só você faz? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Quando a gente pensa em atrair e fidelizar cliente. Porque fazer o que todo mundo está fazendo não vai acabar aí que você não vai chamar muita atenção, né? Então, ter um produto aí diferenciado é importante, né? De se diferenciar um pouquinho aí da padaria, se diferenciar um pouquinho aí da tua vizinha, para que você consiga realmente aí atrair clientes certos para você, atrair clientes que vão valorizar o seu produto, né? Que não vão ficar aí pedindo desconto, né? Preço, procurando por preço, enfim. Então, é a primeira coisa que você precisa ter quando a gente pensa aqui em atrair e fidelizar cliente, né? Ter um produto diferenciado, né? Para você conseguir se destacar, ser mais conhecida, né? Então, a gente vai sempre pensar nisso na primeira coisa que a gente pensa, né? Como que eu vou poder atrair meu cliente? Com qual produto? Né? Com que tipo de bolo? Então, a gente tem que pensar nisso. O passo número 2 é você divulgar corretamente. Então, o que acontece, né? Hoje em dia, a gente tem as redes sociais, né? Que é a nossa vitrine. Então, nós temos o Instagram. Hoje em dia, a gente precisa estar no Instagram. O Instagram, gente, é uma rede que possibilita a gente fazer vendas pelo Instagram. Você atrair os clientes com maior facilidade. Então, a gente consegue que no Instagram, milhares de pessoas possam ver o nosso trabalho. E a gente precisa estar hoje nas redes sociais, porque só o boca a boca ainda funciona, mas a gente precisa estar também em outras coisas, né? Em outras redes.
Porque a primeira coisa que o cliente faz, mesmo que ele é atraído pelo boca a boca, mesmo que que você seja indicada por outra pessoa, a primeira coisa que ele quer saber antes de fazer uma encomenda é como que é o seu produto. E como que você vai mostrar para ele? Através das suas redes sociais. É a primeira coisa. Então, hoje em dia, né, quando você está querendo um serviço, a primeira coisa que você vai fazer é buscar na rede social as fotos, né? Como que é esse bolo, como que é esse bolo por fora, como que é por dentro. A pessoa tem interesse em ver, né? Então, não é mais aquela coisa de antigamente, né? Que a gente ia no boca a boca e a gente via o bolo, nem foto tinha, né? A gente confiava lá e via. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é através do Instagram. E para você, das redes sociais, né? Mas a gente fala mais do Instagram porque o Instagram é o que mais possibilita a gente vender e atrair clientes. Então, o que você precisa ter no Instagram? Fotos bonitas, né? Então não adianta tirar uma foto lá de qualquer jeito e postar no Instagram achando que essa foto vai atrair, vai vender, né? Não, a gente tem que ter um Instagram, fazer a nossa divulgação no Instagram corretamente, né? Em todos os lugares. Então a gente vai fazer divulgação não só no Instagram, né? Vai fazer, primeiro a gente começa, né? Pelos mais próximos, depois a gente vai abrangendo e as redes sociais praticamente junto com essas outras estratégias que a gente utiliza. Então, a gente precisa estar no Instagram. Então, fotos bonitas precisa ter. Por quê? Porque é o que eu falei. A primeira coisa que o cliente vê são as fotos do seu produto. Se ele chega lá no teu Instagram e tá aquela vitrine vazia, que tá aquele Instagram vazio, sem fotos de bolo, com umas fotos feias e escura, ele não vai querer encomendar bolo seu. Vai lá na tua bio e tá uma bagunça. Não diz nada sobre você, não diz nada sobre o que você faz. Né? O cliente fica com dificuldade aí em te achar, em entrar em contato com você. Então, a gente precisa, né, estar com tudo isso alinhado. E o Instagram, né, quando a gente faz, é a nossa vitrine. Então, o que acontece? Um exemplo, né? É a mesma coisa de eu ir numa confeitaria, né? Nós trabalhamos em casa com produtos o quê? Artesanal. Desculpa. Nós trabalhamos em casa com produtos artesanais. Então, o que acontece? A gente não tem uma confeitaria onde o cliente chega e vê os nossos bolos expostos. Não é assim dessa forma que a gente trabalha, né? Nós que trabalhamos em casa. Então, como que ele vai ver? Através da sua vitrine, que é o Instagram. Então, de repente, né, o cliente chega numa confeitaria, vamos supor assim, né? Chega numa confeitaria que tá lá, aquela confeitaria linda, né? Cheia de fotos na vitrine. Eu consigo ver o bolo, consigo ver o bolo por dentro, consigo tem bastante opção, né? Consigo ver tudo que faz. Agora eu entro numa outra confeitaria e tá lá meia dúzia de bolo, tá meio feinho aquele bolo, né? Qual confeitaria que eu vou ter mais confiança em encomendar um bolo? Com certeza é aquela que a vitrine tá cheia, que tem movimento ali, né? Então é a mesma coisa que acontece com o nosso Instagram. Se eu entro no Instagram da pessoa que tá vendendo bolo e tem lá uma vitrine vazia, né? Tá lá o meu feed todo vazio, não tem uma foto, né? As fotos estão feias. Eu vejo lá que é um bolinho assim que todo mundo faz, a mesma coisa, só que mesmo que seja a mesma coisa ainda tá feio, a foto, né? Não tá legal. Entro lá na bio para ver, não tem o contato ali, enfim. Aí eu vou em outro e tem lá, né? Tudo bonito, fotos lindas, a mensagem legal ali na bio, consigo ver, consigo acessar rápido a pessoa. Enfim, qual que eu vou encomendar? Com certeza eu vou encomendar o bolo com aquela pessoa ali, com o feed tá arrumado, que os bolos estão bonitos, que a foto dá vontade de comer o bolo, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente vai atrair o cliente, né? Então, o cliente primeiro é atraído por aquilo que ele vê. Então, precisa estar muito bem alinhado, né? A gente precisa também entender qual é o nosso público-alvo, né? Porque a gente precisa entender qual é o nosso público-alvo, para quem que a gente quer vender. Então, quando a gente faz uma comunicação na nossa rede social mesmo, né? Através das nossas fotos, através do nosso trabalho, mostrando os bastidores do nosso trabalho. Quando a gente mostra isso de maneira correta, vai vir o cliente certo para você, que não vai ficar pedindo por preço, e sim ele vai valorizar o seu trabalho e vai pagar o preço que for ali no teu trabalho. Então, quando a gente sabe se posicionar dessa forma, a gente consegue atrair o cliente certo para a gente, né? A gente não fica competindo por preço, né? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente acaba aí barateando os nossos custos, colocando ingredientes ruins nos nossos bolos para
tentar vender. Só que isso é completamente errado, né? A gente não pode fazer isso, a gente tem que priorizar a qualidade e saber mostrar isso para o nosso cliente, que é isso que vai fazer com que o cliente certo venha até você. O cliente que não vai ficar pedindo preço, né? Não vai ficar questionando preço. Então, quando o cliente bate o olho lá na sua rede social e vê coisas bonitas, vê profissionalismo, com certeza ele não vai ficar perguntando, pedindo desconto no seu bolo, por exemplo, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo isso. A Luzia Aparecida falou: oi, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz em saber que vou aprender com você. Faço bolo só para família, mas não sei decorar. Quero aprender bastante. Ah, com certeza vai aprender. E, gente, eu também não sabia, tá? E assim, ninguém nasce sabendo nada. Principalmente essa questão aí das redes sociais, que é uma coisa nova para todo mundo. Então, isso, com o conhecimento certo, a gente vai fazendo dia após dia, um passo de cada vez, se colocando de forma correta, devagar. E quando a gente faz tudo isso, a gente não tem que ficar correndo atrás do cliente enlouquecido. Não, o cliente que vem até nós. Né? Então, tem gente que acha que ainda é naquele 1 a 1, que tem que sair na rua vendendo bolo, né? Para pegar encomenda. Não é assim que funciona, gente. Por isso que tem estratégias, né? E tem estratégias corretas aí para você, principalmente aquela pessoa que tem vergonha de vender, que tem medo de vender. Quando você faz essa parte aí, tudo bem estrategicamente, você não precisa, né? Essa coisa de vergonha, de medo, essas coisas a gente esquece, né? Porque a gente vai atrair os clientes. A Fátima perguntando boa tarde. Boa tarde, Fátima. No caso da Luzia, ela não faz para vender, ela só faz para a família aqui, né? Ah, tá. Uhum. Sim, mas eu garanto que a hora que ela aprender, ela vai querer vender. Porque as pessoas vão pedir. Então, gente, é importante, né? A gente fala muito em campanhas, a gente precisa fazer as campanhas, né, corretamente aí nas datas comemorativas, e tudo isso vai fazendo com que a gente atraia o cliente correto pra gente, né, e acaba atraindo aqui os clientes. Então, quando a gente trabalha de forma estratégica, né, a gente consegue atrair muitos clientes, certo? Então, gente, ó, já vou tomar uma aguinha aqui. Enquanto isso, vocês já deixam um like aqui pra gente, hein? Deixa o like, compartilhem a live. Pra gente poder aqui trazer cada vez mais conteúdo, né? Então, isso é importante, né? Quando a gente pensa lá em atrair clientes, certo? Agora, quando a gente... E não é só isso, né, gente? Tem várias formas aí. Mas eu tô falando aqui algumas coisas já para vocês já irem pensando nessas coisas, né? Outra coisa, essa questão de vergonha, de medo, né? A gente tem que pensar quais são as nossas necessidades. Então, quando a gente tem necessidade, a vergonha, o medo, a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né? Porque vergonha e medo, gente, não paga conta. Né? Então a gente tem que ir com medo mesmo, com vergonha mesmo e ir fazendo, porque senão a gente não paga os boletos aí que vão chegando pra gente, não é assim? Então vai com medo mesmo, vai encarar o que tem que encarar, vamos colocar a mão na massa pra conseguir chegar onde quer, né? A Ana Karina tá falando aqui que aprender para minha família, ela quer aprender para fazer para a família. Legal. E a Gleice tá falando, preciso muito saber como atrair clientes. Então fica aqui com a gente, você tá aprendendo já aqui algumas coisas, e assim a gente vai. E outra coisa, né, ali da família, é que tem muita gente aqui que quer fazer para a família, né? Mas o que que acontece? Vocês querem fazer para a família, mas tem que fazer aquele bolo lindo, né, gente? Porque a nossa família é o nosso bem maior. As pessoas que a gente mais ama, né? Então a gente tem que caprichar para eles também. Então tem que aprender mesmo. A Miriam vou ficar focada para eu mesmo fazer o bolinho da minha filha Alice, que vai fazer 1 aninho dia 27 de fevereiro. Ah, que legal! Meu filho faz aniversário na mesma data. Vai fazer um bolo lindo, então. E, gente, né, essas coisas que eu tô trazendo aqui para vocês muito importante, né? Às vezes, o que que acontece? As pessoas ficam muito atrás de receita milagrosa, achando que é a receita que vai fazer você fazer e vender os bolos estruturados e decorados. E não é assim, né, gente? Receita, se você der um Google aí, você vai encontrar um monte, né? Não é assim? Tem receita aí de tudo que é coisa, de tudo que é massa, recheio, cobertura, tem um monte de coisa, mas não é isso, né, que vai fazer você fazer e vender os bolos. Então, você precisa ter um conhecimento mais amplo das coisas, você precisa aprofundar um pouco mais.
porque senão a gente vai ficar aquela confeiteira amadora, aquela confeiteira ali superficial, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer aprofundar os conhecimentos, a gente quer realmente saber as coisas dentro da nossa cozinha, saber aquilo que a gente está fazendo, poder criar as nossas coisas, poder ser livre aí, né? Independente na nossa cozinha, saber consertar as coisas, porque errar, gente, todo mundo erra, eu também erro, tem dia que massa dá errado, tem dia que recheio dá errado, e é assim com todo mundo, tem aquele dia que a gente não tá bem e vai pra cozinha e dá tudo errado, né, gente? Tem aquele dia, só que quando a gente sabe que o porquê que deu errado, né? Quando a gente sabe o porquê das coisas, a gente consegue com muita facilidade contornar as situações que acontecem no nosso dia a dia. Né? A gente consegue lidar com as coisas. Muitas coisas que na época que eu não sabia fazer, que eu jogava ingrediente, um monte de ingrediente fora sem saber, hoje, com o conhecimento que eu tenho e que eu quero passar para vocês, eu poderia não ter jogado tudo aquilo de ingrediente fora, eu poderia ter consertado muitas coisas que eu achei que eu tinha perdido, né? Então é muito importante a gente ir muito além de receita, né? Quem quer ser uma confeiteira aí, quer sair um pouco desse amadorismo que muitas confeiteiras ficam em busca enlouquecidas aí de receita, né? Precisa desse conhecimento, precisa aí dar um passo a mais mesmo, ir atrás de conhecimento para poder sair do lugar, para poder né, desenvolver, porque senão a gente fica mesmo só no YouTube, Google, procurando lá a melhor receita e não existe, né, gente? A Cristina falou uma coisa legal, Cristina Araújo, que é verdade. Eu tenho certeza que a Luzia vai querer vender. Antes eu fazia só para a família. Fiz um bolo e levei para um curso e meus colegas gostaram e foi onde tudo começou. Ela começou a vender. Isso, e é assim, né, gente? Ó, vou falar uma coisa, não tem crise para bolo não, tá? Todo mundo tem um aniversário, todo mundo tem um chá de bebê, todo mundo tem alguma coisa. Então, bolo mesmo, nem que a gente não faça festa, mas um bolinho sempre vai ter. Então, isso é uma coisa assim, né, que ninguém passa um aniversário, uma comemoração sem um bolo. Então, o bolo é a principal atração. Então, quando você começa, né, tem muita gente aí que tem medo de começar, tem medo de começar a vender, mas é assim, ó, que nem ela falou, fez um bolinho, levou para um café com as amigas, pronto, no outro dia já tem encomenda. E é assim que funciona mesmo, né? A Ana Karina falou agora, eu tenho muito medo, ela falou. Então, tem que deixar o medo de lado, né? E passar por cima dele. Mas o que eu falo aqui? Sempre busque conhecimento para você errar menos, né? Para você ir com mais certeza, para você ir com menos medo, mas tem que ir com medo. Né? A gente tem que ter aí uma coragem, deixar a coragem ser maior que o nosso medo, porque a coragem não é ausência de medo, não, né? A gente tem medo, eu tenho medo, todo mundo tem medo, mas a gente tem que deixar a coragem ser maior que o nosso medo e dar aí o passo, porque senão a gente vai ficar com medo e o medo só atrasa a nossa vida. A gente não consegue evoluir com medo, né? Então a gente tem que ver qual é a nossa necessidade. Se a gente tem gente que está desempregado, né? A nossa necessidade é o quê? É amanhã ter dinheiro para comprar comida, para pagar as contas. Então, se eu ficar com medo, eu não vou ter, né? Não vou ter dinheiro lá para pagar as contas, não vou ter. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar o medo, baixar o medo e aumentar aqui esse nível aqui de necessidade, né? Então, eu tenho que pensar na minha necessidade e deixar o medo para lá, né? Então, a mesma coisa a vergonha. Deixar a vergonha para baixo e pensar na necessidade. Quem tem necessidade, a vergonha, o medo, tá em último caso, né? Então, a gente tem que realmente passar aí por cima de algumas coisas para a gente poder conseguir alcançar aquilo que a gente sonha. E o medo vai diminuir naturalmente com o conhecimento. Com o conhecimento. É o conhecimento que liberta a gente, né? Não tem outro jeito, né? Sem conhecimento, a gente não chega a lugar nenhum, certo? O terceiro ponto aqui que a gente precisa, e aí já entra a parte de fidelizar, né? Que é o nosso atendimento. Então, a gente fez, por exemplo, toda lá a parte de atrair clientes. Então, você tem... Pode diminuir um pouquinho ali o coisa? É. Então, gente, o que a gente fez? A gente fez lá toda a parte de atrair clientes. Temos um produto diferenciado, fizemos a nossa divulgação, estamos fazendo a nossa divulgação corretamente. Agora chega a parte importante, porque o que acontece? O cliente chegou, né, no teu negócio ali, quer encomendar um bolo, chega aqui no atendimento, ele vê que o atendimento é uma porcaria, né? Você não conseguiu atender corretamente. O que vai acontecer? O cliente, ou ele vai comprar e não volta mais, ou ele não vai nem comprar. Então, o atendimento, né,
é muito importante. Então, o que a gente tem que pensar, né? Primeira coisa, que a gente não vende bolos, que nós vendemos momentos importantes para a vida das pessoas. E quando o cliente chega até nós temos que se colocar sempre, né, em tudo, tanto aqui quanto aqui, em tudo a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Quando a gente se coloca no lugar do cliente, a gente com certeza vai conseguir levar um atendimento diferenciado, vai conseguir ter um produto diferenciado, a gente vai conseguir divulgar corretamente como que você gostaria de olhar uma vitrine quando você fosse numa confeitaria, né? O atendimento, como que você gostaria de ser atendida caso você fosse procurar um serviço, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso, se colocar no lugar do cliente, primeira coisa aqui no atendimento. Segunda coisa, né? Gerar experiências para o cliente. Então, quando você vai, aquilo que eu falei, a gente não vende bolo, a gente vende momentos, a gente vende experiências. E quando você está focado em vender experiências para o cliente vai perceber isso, o cliente não vai também ficar pedindo desconto no seu produto. Então, você tem que estar focado em gerar experiência para o seu cliente. Quanto maior for a experiência que você vai gerar com o seu produto, mais valor o seu produto vai ter. E o cliente vai ver isso com certeza, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, liga um cliente para você e você né, atende de qualquer jeito, não tem atende por telefone, né? Não tem uma mensagem ali. Você não manda um cardápio para o cliente, né? Atende tudo ali, fala os sabores na boca, falando assim mesmo, né? Escrevendo ou no boca a boca, preço, enfim, isso não é profissional hoje em dia, né? Primeira coisa, quando o cliente entra em contato com você, você já tem que atender ele ali, perguntando o que ele gostaria, enfim, né? E mandar um cardápio para o cliente, um cardápio profissional, né? Um cardápio ali onde você já vai ter todos os sabores, vai ter o preço, vai ter os cuidados com o bolo, vai ter tudo que precisa ter num cardápio inteligente, num cardápio que vende, num cardápio profissional. E quando o cliente bate o olho nesse cardápio ali, já gera, poxa, essa pessoa, ela sabe aquilo que ela está fazendo, né? Essa pessoa tem aí, é profissional, né? Então, isso é uma pequena coisa, mas que para o cliente gera um valor grande aí. Porque o que acontece? A gente que trabalha em casa, né? As pessoas não valorizam muito às vezes, né? O cliente liga achando aí que é qualquer coisa. E quando você já manda um cardápio, já atende de uma forma diferente ali pelo WhatsApp, né? De uma forma diferente, ele já vai perceber ali que você é uma confeiteira que sabe daquilo que você está fazendo, que você não é amadora, né? Que você está atendendo ali de forma correta. Então ali ele já vai te olhar de um outro jeito, né? E vai perceber que você é profissional de verdade. Então por ali você já começa, pelo atendimento, você já começa a fidelizar esse cliente, né? Então, é um pouquinho mais caro, mas olha como ela me atendeu, né? Outra coisa, quando você for enviar o bolo, né? Olha, meu Deus, eu paguei mais caro, mas olha o jeito que ela me entregou esse bolo, né? Olha a embalagem que ela me entregou esse bolo, né? Que a gente vai entrar no próximo passo aqui. Olha a embalagem que ela me entregou esse bolo, né? Tudo isso. Então, que é o nosso passo 4, que 6, não, é o 4, que é entregar a mais do que o cliente pediu, né? Então, por exemplo, ela fez a encomenda lá pelo seu atendimento, você atendeu ela super bem, né? Combinou todas as coisas ali com ela, viu que quando ela entrou em contato com você, você mandou aquele cardápio bonito para ela. E quando você for entregar, né? Foi entregar o bolo para ela, você entregou a mais do que ela imaginava, do que ela estava esperando, né? Além do seu bolo ali ser bonito, ser saboroso, ser estruturado, né? Todo bonito lá, você deu um mimo a mais, né? Você mandou uma cartinha, a sua embalagem é um presente que ela tá levando, né? Então, olha só como tudo isso vai gerando experiência para o cliente, né? E quando a gente gera experiência, a gente consegue cobrar um pouquinho mais caro. Então, o que acontece? Valeu muito a pena eu ter comprado o bolo dela, porque olha o tanto que ela do jeito que ela me tratou, o jeito que ela entregou o bolo, né? E quando ela for comer o bolo, ela vai, daí mesmo, né, que ela vai amar. Então, vamos supor, ela comeu o bolo, tava maravilhoso. E como que essa pessoa não vai ser fiel a você, depois de tudo isso que você fez, né? Entregou um sabor de bolo lá,
maravilhoso que você faz de forma artesanal, com aquela geleia saborosa, com aquele creme maravilhoso, né, de derreter na boca. Como que essa pessoa não vai voltar e não vai indicar depois de tudo isso que você fez para ela? Né? Então a gente tem que buscar sempre dar o nosso melhor, né? Então fazer o que a gente pode com aquilo que a gente tem, o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Então, se você não está vendendo nada aí, se está com essa dificuldade de vender, tem que olhar muitas vezes aí para aquilo que você está fazendo, que alguma coisa pode estar errada aí no teu negócio, né? Às vezes você está atraindo lá o cliente que não está valorizando o seu trabalho. Mas o que você pode fazer para melhorar isso, né? Tem alguma coisa aí no seu... Será que o teu Instagram tá... Será que as tuas fotos estão bonitas? Será que você tá atendendo aí de forma profissional, né? Porque senão realmente as pessoas não vão enxergar esse valor que a gente quer que as pessoas enxerguem, né? Que a gente quer ir ser valorizada, a gente quer ser reconhecida. E só fazendo desta forma é que a gente vai conseguir isso, né? A gente tem que sempre estar melhorando aí as coisas. Então, sempre tem coisas para a gente melhorar, né? Basta a gente querer e buscar aí o conhecimento necessário para isso, né? Então, isso é importante. Então, não adianta às vezes a gente começar também um negócio, né? Sem conhecer, sem ter conhecimento, né? Ou aí não buscar melhorar, porque daí o que acontece? Quando a gente não tem esse conhecimento, não tem as coisas aí começam a dar errado e a gente vai querer desistir, né? Porque não tô atraindo cliente, não tô vendendo, e acha que a culpa é da concorrência, acha que a culpa é da cidade pequena, acha que a culpa é não sei do que, e não é, né? A culpa é da gente mesmo, que não faz aí muitas vezes o que a gente tem que fazer, que é buscar conhecimento para melhorar nossas fotos, para melhorar aí o nosso atendimento, para ver o que eu posso mexer aqui ou ali, né? Para estar levando um produto de maior qualidade, né? Porque quando o cliente vai comer seu bolo, ele tem que comer o melhor bolo da vida dele, né? Para ele poder voltar também e te indicar, né? Porque a gente vai criar memórias na cabeça do cliente, a gente vai criar memórias afetivas, né? Então, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente quer comer, a gente quer repetir, a gente quer comer aquilo várias vezes, né? E é isso que vai acontecer quando você entrega um bolo que realmente tem qualidade, uma experiência legal. Então, não adianta a gente querer usar ingredientes aí ruins para baratear o nosso produto, achando que isso vai vender. Você pode até vender, mas daí daqui a pouco vai vir a pessoa que você vendeu ali, encontrou na padaria mais barata, ela vai na padaria, não vai te encomendar de novo. E a gente quer fidelizar o cliente, né? A gente quer atrair, quer fidelizar esse cliente, porque esse cliente aqui que a gente fidelizou é o que vai te indicar, e vai te indicar para outra, que outra vai te indicar e assim vai, né? Então, isso é muito importante, tá? Alguma dúvida? Dúvidas aqui por enquanto não, mas a Cristina estava falando aqui que ela tinha medo. Eu tinha medo e hoje eu tenho coragem. Ela está falando de Planaltina no Distrito Federal. Legal. A Kelly aqui, nossa, quanta dica importante na aula de hoje. Ai, que bom, gente, que vocês estão gostando. Boa tarde. A Kelly é de Centenário Campo Bonito. Nossa, tem do Brasil inteiro aí, hein? Brasil, Portugal. Que legal. É isso aí, gente. Então, a gente não pode ficar acomodada. Isso que a gente não pode fazer. Ficar acomodada com medo, né, de mudar, com medo das coisas darem errado, né? Então, o que acontece? Quando a gente fica com medo, aquilo que eu já falei, né? A gente não sai do lugar. E os resultados que a gente tem são consequências das nossas ações. Se a gente está fazendo, se a gente está se movimentando, se a gente está indo atrás, a gente vai ter resultado. Se a gente ficar parado, a gente não vai ter resultado. E é assim, né, gente? Não existe milagre, não existe milagre. A gente precisa realmente correr atrás. Correr atrás aí de aprender as coisas. E assim, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem menos dificuldade, acha, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta de rede social, eu não vou dar conta não sei o que, mas gente, ninguém sabia nada, né? Até pouco tempo atrás, a gente não sabia nem mexer em YouTube, né? E hoje em dia todo mundo já sabe mexer em YouTube, é só pegar o jeito, né? E é assim, as coisas vão evoluindo e a gente vai aprendendo. E não é do dia para a noite, as coisas vão acontecendo aos poucos. É um passo de cada vez, com foco e disciplina, né? A disciplina é nossa aliada. Sem disciplina a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente precisa fazer, porque assim, né? Tem dia que a gente tá motivadíssima, né? Tem dia que a gente acorda, não, hoje eu vou fazer, hoje a coisa vai acontecer, vou sair do lugar. E tem dias que não,
Tem dias que a gente, vou deixar para amanhã, né? E é assim, só que quando a gente tem a disciplina, quando a gente coloca, não, eu vou fazer, pode acontecer o que for, eu vou fazer. Então, eu vou fazer nem que for um pouquinho por dia, né? Então, a gente tem que ter aí essa disciplina. Porque não é todo dia que a gente tá com vontade, mas disciplina a gente tem que ter, né? Aí, por quê? Porque a gente vai fazer com vontade ou sem vontade, né? Então, a gente vai buscar aí sempre o conhecimento com foco e disciplina para as coisas acontecerem, tá? E quem tem medo, ó, vai com medo mesmo, que vai dar tudo certo, né? Com conhecimento, as coisas vão dar certo, tá? Alguma dúvida mais, gente? Soraya está falando aqui, boa tarde, adorando estar participando dessas aulas. Dicas Legal. importantes e maravilhosas. Que bom, gente. Natal no Rio Grande do Norte. Nossa, que delícia. Calorzinho, né? É. Então era isso, gente, que eu queria trazer para vocês hoje. Já vou pedir para vocês compartilharem a live, para deixar o like aqui pra gente, para se inscrever na jornada, quem ainda não se inscreveu, né? Tem o link aqui embaixo no YouTube, na minha bio no Instagram e no Facebook. Então, gente, muito obrigada e a gente se vê amanhã. Beijão!